Esse ano, o PET Enfermagem US comemora seus 30 anos de criação. Porém, antes de chegarmos até aqui, muita história foi construída. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a reunião? Boa tarde! Primeira pauta. Eu queria falar com você. Eu digo, diga. Até amanhã tem aí aberto um edital para a criação de um programa especial de treinamento. O que é isso, professor? O PET. Já tem muitas universidades que tem PET e os alunos estão se saindo muito bem. E o que é que a gente precisa fazer para chegar até lá? Vocês têm que fazer uma proposta. Agora, essa proposta tem que ser feita de hoje para amanhã, porque amanhã, até o meio-dia, tem que chegar no Ministério da Educação. Quem foi lá para casa me ajudar? Terezinha Albuquerque. Inclusive, dormiu lá em casa. Bom, aí a gente organizou tudinho. A partir daí que a gente mandou o projeto para a CAPES, poucos dias voltou dizendo que estava faltando algumas coisas que eram importantes. E nós fomos refazer e encaminhar. A partir daí, depois que eles deram o ok do segundo encaminhamento, a gente abriu tipo um edital, dizendo que tinha esse programa e que nós tínhamos direito, na época, a 3 vagas. Chegou uma época que a gente via 20, mas nós começamos com 3. Nós queremos informar vocês, quem quiser vai se candidatar, vai passar por uma seleção e os melhores que vão entrar no primeiro momento. Aproveitem todos os momentos, aproveitem o ciclo, né? Aproveitem o tempo que estão vivendo, aproveitem as viagens, os encontros, os eventos, cresçam, contribuam para uma sociedade cada vez mais justa, entendendo que a gente precisa desse programa, dos projetos, para que a universidade consiga cada vez mais fortalecer esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Meninas, a gente vai ter que começar a organizar o enfermaio desse ano. E aí, que tal se a gente revisitasse os últimos 20 enfermaios entre 2004 e 2024? E o que aconteceu no enfermaio de 2004? Gente, mas em 2004 já tinha enfermaio? Amiga, eu acho que já tinha, só que era um modelo mais diferente do que o que a gente conhece hoje, sabe? Mas o que realmente aconteceu no PET em 2004? Então, o PET sempre buscou desenvolver atividades no ensino, pesquisa e extensão. E uma atividade que na época a gente sempre focava era a extensão, que na época o projeto era a Companhia da Algazarra. Era uma atividade que a gente fazia no IJF com as crianças que estavam internadas. Então era uma atividade de educação em saúde. A gente ia nos sábados, a cada 15 dias. Então a gente montava ali uma dinâmica e pintava o rosto, se vestia de uma forma lúdica, né, para fazer essa dinâmica, essa atividade e passar a informação né, de educação em saúde com as crianças, e havia essa interação entre a gente e com as crianças, né, que estavam internadas, e sempre era uma atividade muito prazerosa, que tinha um retorno muito bacana, né, dos profissionais, das mães e principalmente das crianças, né? Era uma atividade que a gente, né, poderia dizer assim que era cansativa, né? Porque a gente passava a semana nas atividades da graduação, de ensino, e tinha que acordar cedo aos sábados, né, para fazer isso. Mas a gente saía de lá com o coração bem leve, né, por ter feito a diferença, tanto pela atividade educativa, como por ter feito a diferença mesmo de trazer um pouco de conforto também, né, para aquelas pessoas que estavam ali internadas, né, tanto a mãe como principalmente a criança. Bom,
Um dos grandes desafios à época era o atraso das bolsas. Os alunos, às vezes, eles passavam o ano inteiro sem receber. E a bolsa, ela tinha como finalidade, e tem, né, como finalidade, contribuir para a formação acadêmica do aluno, né? Então, com essa bolsa, ele puxava os cursos de inglês, de extensão, participação em congressos. Então, a bolsa era algo que é fundamental para essa permanência, né? Para esse incentivo ao aluno na sua formação, no seu aprimoramento. E aí, passava quase um ano, eles recebiam no final. Então, como superou isso, né? Então foi uma luta, eu acredito, não sei como está hoje, mas eu acredito que não se passa mais por tanto essa dificuldade. Mas à época os alunos faziam manifestação, iam para Brasília, porque aí era um problema nacional. Então foi uma mobilização estudantil muito grande, né? Dos tutores também, até que com o tempo houve essa regularização. Bem, a primeira mensagem é que os professores, né, eles possam beber dessa água, né, que eu bebi há algum tempo. Eu digo que o PET é um maravilhoso programa que muito tem a nos ensinar, a ensinar qualquer professor, né? Tanto que eu fiquei 10 anos, eu só não fiquei mais, justamente para permitir que outras pessoas, outros professores ficassem, né? Viessem para o PET também se oportunizar dessa experiência. Porque eu tinha a oportunidade de fazer seleção e continuar. Como outros tutores ficaram, não, eu quis permitir que outras pessoas viessem do nosso colegiado, outros colegas, né, que realmente vivenciassem essa experiência para caminhar junto com o PET, contribuir e aprender, né? Que é um programa que ele tem um perfil diferenciado, né? Não é um mesmo perfil ali do aluno de iniciação científica ou de extensão, né? Então, assim, que esse professor também, né, tutor, futuro tutor, que venha, que busque, que procure as diretrizes, né, as portarias, ler, a se apropriar, a buscar conhecer, né? Porque no começo a gente vai realmente conhecer, para procurar também ajudar e contribuir, né? E ter sempre a humildade, que nós não sabemos de tudo, não detemos o conhecimento, né? E também permitir sempre a autonomia do aluno para que ele, né, acreditar, permitir essa autonomia, né, e manter esse clima, né, de harmonia, que tudo realmente ele passa a fluir. Eu acredito que eu soube tirar um bom proveito das oportunidades que tive dentro do grupo, né, naquele momento. Então, principalmente o vínculo que eu tenho com os meus amigos petianos, né, que para mim foi realmente o que mais marcou. Além de tudo que a gente faz lá, mas a amizade, o apoio, o suporte uns dos outros na vida profissional. Depois que a gente se forma, a gente se encontra nos plantões, a gente divide plantões, a gente divide trabalhos, a gente se encontra no mestrado, no doutorado, a gente se indica para trabalhar em algum setor, em alguma faculdade. E isso é o que vem nos sustentando, né? E fazendo a enfermagem crescer e brilhar os olhos de outros enfermeiros e outros acadêmicos que também estão nesse processo de formação. Meu Deus, nós já estamos muito atrasados para a Feira das Profissões. Cadê a bandeira do PET? Vixe, eu não sei, vamos procurar. Gente, eu tive uma ideia. Porque em vez de levar a bandeira, a gente não leva o nosso quadro. Tem certeza? Sim, pelo menos a gente mostra a nossa logo do PET. E a nossa logo é tão bonita, né? Vocês já pararam pra pensar como ela surgiu? E aí a gente pensou em criar uma logo. E aí eu fui atrás de entender o que era esse PET, né? O que é que sustenta o PET. E o PET ele se sustenta num tripé, né? No tripé da pesquisa, da extensão e do ensino, que é o tripé universitário. Então formam ali 3 colunas que sustentam, né, o conhecimento. Então eu fui assim, então tem que ter as 3 colunas, né? Vamos classicamente buscar as colunas gregas lá mesmo, fomos atrás das colunas, vou colocar 3 colunas. E aí essas colunas elas sustentam o conhecimento, esse conhecimento é como uma luz, uma chama. E na enfermagem isso vem de uma lâmpada, né? Porque a lâmpada é esse símbolo do cuidado constante, da vigilância
né, direta, né, constante ali junto com as pessoas. E coloquei ali em cima dessas 3 colunas a lâmpada acesa, né, não podia estar apagada, tinha que estar acesa, né, mostrando que ali era a fonte de conhecimento, sustentada nesses pilares, né, e tem um laço, né, vermelho que envolve tudo isso, né, dizendo que nada é desconexo, né, nada está solto, mas tudo está interligado. As 3 colunas elas estão interligadas, né? A pesquisa sozinha não faz sentido se não tiver extensão, né, para aplicar e se não tiver um ensino para divulgar o que você está pesquisando. Então tem que estar interligado, né? E isso não é só de forma bruta esses 3 pilares, mas interligando também a enfermagem, o cuidado, ou seja, a lâmpada e o conhecimento que ela traz. Algo que marcou muito a mim, além, né, dos enfermaios, que é um evento que realmente move toda a universidade e que no enfermaio nós vemos o quanto nós somos capazes, porque muitas vezes são muitas atribuições e nós ficamos assim, meu Deus, como é que vai dar certo? E acaba dando certo no final. Para mim, um grande momento também foi liderar um encontro dos PETs, que nós tínhamos a cada, se eu não me engano, era uma vez no mês, cada PET recebia, né, os PETs de Fortaleza, na sua sede, e teve um desses momentos que foi aqui na UES, e eu fiquei à parte da atividade de integração, e eram muitos estudantes, e era justamente sobre como trabalhar em equipe, e foi um momento muito, muito engrandecedor, liderar aquelas pessoas junto com os petianos, e para mim foi um desafio que me marca até hoje. Então, diante das dificuldades, eu me lembro desse momento e vejo como sou capaz. E o PET me ajudou a, muitas vezes, olhar uma situação, tentar resolver esse problema e ir além. É com imensa alegria que o Programa de Educação Tutorial MEC do curso de graduação em enfermagem da Universidade Estadual do Ceará, em conjunto com o programa de pós-graduação em cuidados clínicos em enfermagem e saúde, sentem-se honrados em recebê-los nesta solenidade de abertura do 24º Enfermaio e 3º CIEPS. Eu acho que a gente não tem, assim, um conceito do que é o petiano. Eu acho que até se a gente pegar os documentos, tem atribuições, mas o conceito que é petiano não existe. Apesar de ser uma falha, regimentalmente falando, né, uma lacuna, digamos assim, eu acho que é simbólico também, porque eu acho que a gente constrói individualmente o conceito de petiano individualmente e ao longo da jornada, né? E acho que ele se molda e se transforma ao longo desse caminho, né? Algo dinâmico, né? Mas se a gente perguntar para cada pessoa, cada egresso que é petiano, quer ser petiano, acho que cada um vai responder uma coisa diferente. Eu acho que pensando nas atividades assim como um todo, não só o enfermário, né, o PET como um todo, assim, ele contribui imensamente na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho que na parte profissional, né, a questão do trabalho em equipe, a gente sabe, a gente fala muito disso, né, no petiano, a gente sempre tá junto, assim, em tudo que a gente faz. Então, acho que o trabalho em equipe, ele começa a ser moldado aí, a gente saber trabalhar junto, coletivamente, as adversidades que surgem, né, a gente saber contornar, e são muitas adversidades que surgem durante esse processo, né, acho que como crescimento pessoal também ele nos ajuda, né, então, antes eu até era uma pessoa
um pouco tímida, então o pet ele ajuda a tirar isso da gente, né? Então essa relação que a gente tem não só com a gente, entre a equipe, mas também uma relação que a gente tem com os outros, né? O processo de conversar com outras pessoas, com as outras áreas, né? Dos eventos mesmo em si, dessa relação que a gente cria entre todo mundo. Então acho que isso fortalece muito esse nosso lado, né? Então como profissional isso nos ajuda a criar um pouco mais de maturidade, né? A gente cria, né, essa casca também para poder entender um pouco essa organização de eventos, né, esse contexto, mas também, né, pessoalmente falando, é um engrandecimento assim único, é uma experiência ímpar você fazer parte dessas ações. Festa. Não, café. A gente fazia muitas atividades extra mesmo, saía do ambiente acadêmico. Eu percebia que quando a gente saía, a gente conseguia respirar e pensar em outras coisas, e isso era bom, né? Porque realmente dentro do ambiente acadêmico sempre ficava aquele ar mais, né, de trabalho, de resultado, e quando a gente saía, a gente conseguia conversar também sobre as questões de trabalho, mas de um ambiente mais leve. Então, essa estratégia era uma estratégia interessante que, mesmo sem perceber, mesmo sem dizer com essas palavras, a gente vai sair para isso, mas a gente marcava e eu sabia que a gente, numa conversa informal, a gente conseguia, né, minimizar essas questões que aconteceram no grupo. Então, meninas, a gente tem que submeter, a gente já foi um cap, já tá aí o prazo final. A nossa comissão tudo certo, tudo ok, né, pra submeter? Sim, a gente já fez tanta coisa e ainda tem uma ruma de coisa pra fazer. Vai dar certo. A gente vai pra onde mesmo, hein? A gente tem que decidir, eu acho que a reunião vai até 8 horas da noite hoje. E se a gente for lá na Oessiana, comer um lanchinho, depois dar uma paradinha ali no banco da praça pra dar uma descansada, o que é que vocês acham? Amiga, eu acho uma boa ideia, até porque eu tô morrendo de fome e daqui pra 8 horas tem chão, né não? Vamos lá? Bora. Eu acho que ser petiano e não ser feliz não combina. Eu acho que, pelo menos, eu fui muito feliz como petiano. Muitos amigos meus foram muito felizes como petianos, então se divirtam, curtam esse momento, tirem foto, façam vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar do PET com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês, sempre que tiver alguma atividade do PET, vocês vão voltar muito felizes. Então, aproveitem esse momento. O meu relacionamento com o grupo, né, com os petianos como um todo, ele sempre foi pautado no respeito, no diálogo, e eu gosto de manter uma relação de pé de igualdade, sem hierarquias, realmente de grupo, que todo mundo faça as mesmas atividades em parceria e em colaboração. A mensagem que eu gostaria de deixar para os futuros tutores é que o PET, a gente diz que é um trabalho que que requer muita dedicação, mas que em compensação ele traz uma satisfação pessoal grandiosa. É tão intenso o trabalho que realmente e requer tanto da gente que realmente você acredita que faz mais tempo, porque tantas atividades que você executa. Mas é tão prazeroso no sentido de que é algo que você faz com satisfação e que isso que você está fazendo, você sempre está aprendendo coisas novas, né? Então, a minha experiência enquanto tutora me proporcionou, por exemplo, conhecer pessoas nos eventos que a gente desenvolveu de internacionalização do PET, junto com o CIEPS, né, com o Seminário Internacional, proporcionou conhecer pessoas que me fizeram fazer atividades fora do país, por exemplo, né, com convites. Então, fez um network, uma rede de parcerias e integração muito boa também. Então, isso eu coloco muito também na conta, digamos assim, da experiência enquanto tutora do PET. E nesses 30 anos, o PET Enfermagem US vem se construindo assim, ainda com muito pela frente, mas com história que não termina por aqui.